Fala pessoal, Maurício Demetrio aqui de novo com vocês, no cirurgião bucomaxilofacial, radiologista. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre cirurgia ortognática. A aula de hoje da gente vai ser sobre sequência cirúrgica, como escolher a sequência cirúrgica. Para você que já está acompanhando aqui o canal, seja muito bem-vindo novamente. Para você que não, ativa o sininho, ativa as notificações e vem acompanhar nosso conteúdo, que tem muita coisa sobre cirurgia ortognática, muita coisa bacana, legal, para que vocês tenham bastante conteúdo, tá? Então hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre sequência cirúrgica, como a gente faz aqui na Sun Surgery, tá? Bom, quando a gente fala sobre cirurgia de modelo, planejamento virtual, existe um gap aí no meio em que algumas coisas mudaram. E talvez aquele pensamento que você tem na época da residência ou de algum staff talvez um pouco mais antigo, que pensa, toda cirurgia eu só começo pela maxila, ou toda cirurgia eu só começo pela mandíbula, porque eu acho melhor ou acho mais conveniente. Bom, isso é uma pergunta que não deveria ser feita. Por quê? E aí a gente tem vários artigos complementando sobre isso, inclusive um artigo recente agora de 2024 que saiu do Dr. Swain, falando sobre sequência cirúrgica e como escolher. Então, como a gente vai escolher a nossa sequência cirúrgica? Se maxila primeiro, mandíbula primeiro, o que a gente vai levar em consideração? Se vai ser o tamanho do guia, se vai ser a estabilidade da cirurgia, se vai ser a preferência do cirurgião ou a escola de formação do cirurgião. Então, isso são as principais coisas que eu já ouvi alguém me falar para dizer, eu começo a cirurgia pela mandíbula porque o guia vai ficar menor. Eu começo a cirurgia pela maxila porque eu tenho mais estabilidade da minha linha média. Eu prefiro começar pela mandíbula. Ou, na residência eu aprendi só maxila primeiro, eu só faço maxila primeiro. Bom, pessoal, hoje, com o planejamento virtual, a gente consegue controlar bastante coisa do paciente. O que a gente não controla com o planejamento virtual? Nossa movimentação vertical. Por quê? Por mais que você coloque lá que você vai subir 2, 3, 4, você tem que executar isso. E aí você vai depender da sua referência externa ou referência interna. Você depende do paquímetro. Então a gente tem que ver se você vai usar canto interno do olho, se você vai usar um Kirchner, tá? Isso aí já seria um outro tópico. Então o movimento vertical é onde a gente ainda pode ter algum grau, né, de erro transferido do que a gente planejou para o momento cirúrgico. E o segundo ponto onde a gente pode transferir algum erro para a cirurgia é relativo à posição condilar do paciente, tá? Então, existem coisas como no artigo do Ellis que foi publicado, inclusive está lá no nosso Ortog Comentada, tá? Se você quiser ouvir um pouco mais sobre esse assunto, lá no Spotify eu tenho um canal que chama Ortog Comentada, lá você consegue ouvir sobre a sequência cirúrgica em cirurgias bimaxilares, então já tem um conteúdo lá falando sobre isso. Basicamente, o que você precisa ter em mente? O tamanho do guia ele não vai influenciar. O tamanho do guia ele influenciava antigamente, lá na época que a gente fazia com resina acrílica manual, porque aquela resina ela ia expandir ou contrair, né? Depende do material que você estava utilizando, e isso ia interferir diretamente no que poderia acontecer com aquele paciente. Estabilidade cirúrgica influencia, mas não tanto. Hoje, com fixação interna rígida, a ideia é que você tenha estabilidade de todos os ossos que são fixados. A gente não tem mais ossos que são fixados com fio de aço. A gente tem placas e parafusos rígidos. Ainda mais nas vias atuais, que eu acho que a tendência nos anos futuros que vão vir é a gente migrar para uma fixação customizada, na qual as placas são mais rígidas ainda. Tá? Preferência do cirurgião. Bom, a preferência do cirurgião deveria ser o que é melhor para o paciente, não o que é melhor para ele. Né? Então, aquele pensamento de eu só começo pela maxila, eu só começo pela mandíbula, talvez ele caia por água abaixo nesse momento. Então, vocês vão me entender por quê. E o último, a escola de formação, pelo contrário, a gente tem que se adaptar, aprender coisas novas e estar sempre evoluindo. Então, eu vou passar com vocês o que acontece hoje, né? Voltando, puxando o gancho daquela nossa aula sobre rotação condilar, controle de qualidade, etc. O que acontece em cada tipo de cirurgia maxilomandibular. Aqui eu tenho um complexo maxilomandibular e esse complexo ele está fazendo um movimento de impacção, tá? Independente se essa impacção ela é por uma rotação anti-horária, por uma rotação horária, não. O principal movimento que está acontecendo aqui é a impacção, perfeito? Bom, se eu tenho uma cirurgia dessa, antigamente muita gente pensava assim, não, vamos começar pela mandíbula que o guia vai ser melhor. Se eu começar pela maxila, o meu guia vai ficar muito grande.
Mas fiquem atentos a um detalhe no planejamento virtual. Se eu tenho um complexo subindo e eu faço maxila primeiro, olha o que acontece. O meu guia vai entrar acompanhando essa animação e quando ele entra não tenho nenhum movimento de rotação condilar, ou seja, minha mandíbula está na mesma posição inicial. O que é importante disso aqui? Que essa mandíbula tenha passado pelo crivo do nosso controle de qualidade. Eu tenho o meu côndilo em relação cêntrica e o meu eixo, o meu ponto de rotação condilar no local correto. Então, se isso está acontecendo, eu começar a cirurgia pela maxila, eu não vou movimentar a mandíbula, eu tenho a mandíbula exatamente na posição inicial da aquisição dos meus exames e a minha maxila vai ficar perfeitamente posicionada. Bom, se eu fosse fazer o contrário, não, o guia ficou muito grande, vou começar pela mandíbula, o que teria que acontecer? Ia acontecer algo similar a isso aqui, ó. Para eu gerar um guia para a mandíbula primeiro, eu teria que abrir essa mandíbula até o primeiro contato. Quando eu faço isso, eu confio no eixo de rotação condilar do software, que só faz rotação, não faz translação. E eu não tenho como ter certeza se esse vai ser a movimentação que vai acontecer com o meu paciente. E já aconteceu comigo na época que eu ainda não tinha entendido essa etapa, de, por exemplo, eu começar uma cirurgia mandíbula primeiro num paciente que eu ia 3 para frente, 3 para cima, e na hora a maxila ficar praticamente parada e eu não ganhar avanço. Por quê? Porque eu não contei com o movimento de translação que aconteceu durante o eixo de rotação condilar. Então isso é muito importante para que você não perca o principal movimento que você quer do seu paciente. Então, se você começar a mandíbula primeiro num caso como esse, você vai se dar mal, tá? Vamos agora pensar no contrário. Se o complexo maxilomandibular estiver descendo, tá? Independente de ser uma rotação anti-horária ou uma rotação horária. Bom, nesse caso, vai acontecer exatamente o contrário. Se eu fizer minha cirurgia iniciando pela maxila, eu vou ter uma maxila indo de encontro à mandíbula, dente entrando sobre dente, e eu preciso fazer a abertura do meu eixo condilar para que eu possa gerar o meu guia cirúrgico. Senão eu não consigo gerá-lo. E quando eu faço isso, mais uma vez eu confio única e exclusivamente no eixo de rotação condilar. E aí é um problema. Por quê? Mais uma vez, a gente não sabe se vai haver apenas rotação na quantidade de abertura que você está colocando lá. Pode ser que haja translação, e aí você perde o movimento antero-posterior do teu resultado final. E isso é muito importante, tá? Então, maxila primeiro nesse caso, jamais. Agora, mandíbula primeiro tem vários benefícios num caso como esse. Por quê? Primeiro, você está fazendo mandíbula primeiro, você não precisa ficar muito ligado na relação cêntrica. Tudo bem que vai influenciar nos teus gaps cirúrgicos, tá? Caso você não tenha se atentado tanto, mas indifere um pouco nesse momento porque vai soltar um osso que já era móvel para colocar na posição final e a maxila está extremamente rígida no crânio. Então, mandíbula primeiro nesse caso é muito bom. Segundo, teu guia, ele vai estar numa posição que não gera nenhum tipo de rotação condilar. Tu não vai abrir a mandíbula e mesmo que você abrisse, você não está tendo influência desse complexo mandibular nesse momento, porque você está tomando como base uma maxila que está presa no crânio. Mas o grande pensamento aqui é você imaginar que esse eixo de rotação condilar ele não está sendo atrapalhado nesse momento. Você vai gerar o guia vai se encontrar na posição correta e ponto final. Então aqui basicamente é você gerar o guia cirúrgico sem se preocupar com o eixo de rotação condilar. Basicamente, esses são os princípios que levam a gente a uma escolha. Não é o tamanho do guia, não é a escolha, a preferência de cada um, não é a estabilidade, nada disso. Você tem que prestar atenção no teu eixo de rotação condilar para escolher qual é a sequência melhor para começar, se é maxila primeiro ou se é mandíbula primeiro. E aí, vamos para o momento cirúrgico para resolver. Basicamente isso, pessoal, tá? Então, é bom sempre remover esses conceitos, esses dogmas que a gente tem, esses bloqueios, para que a gente possa sempre oferecer o que há de melhor para o nosso paciente, pautado em teoria, em ciência e em publicações, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se vocês quiserem escutar mais sobre isso aqui, tá lá no Spotify, tá? Ativem o sininho lá, sigam a gente no Instagram, Dr. Maurício Demetrio, ativem o sininho aqui no YouTube e estou aguardando vocês aí depois para mais conteúdo. Abraço.